assim, você já ouviu falar desse termo, gerenciamento de crise? Esse é um termo que foi, né, desenvolvido e criado, onde ele engloba todas as áreas do seu negócio, para você conseguir pensar em como ele vai se organizar e como ele vai se adaptar dentro desse momento de crise. Então é importante você olhar para todas elas, nesse momento de crise, e pensar em como cada uma vai estar se comportando, né? Sendo de uma forma bem objetiva, bem direta, bem clara. Comunicação também entra nessa parte. Você tem que pensar em como que você vai se comunicar dentro desse momento de crise. Por que é importante? É importante porque essa expectativa de toda a rede que está ao seu redor, né? É muito necessário que os negócios tenham essa posição nesse momento de comunicar quais ações ele está realizando, óbvio, levando em conta o que você pode falar para o seu cliente, o que você pode falar para o seu fornecedor, né? Essa flexibilidade. Mas é importante ter esse olhar, ok? A gente vai agora entrar no segundo ponto. Momentos de crise impedem posicionamento. Dentro desse contexto que a gente está vivendo, que muito está se falando do coronavírus, do Covid-19, todo mundo está muito preocupado com isso de uma maneira geral. Nesse momento, é importante você se posicionar porque é uma preocupação social, não é uma preocupação só sua ou só de 3 clientes seus. Todo mundo está se preocupando. Então, você vai ter que fazer a sua parte também dentro dessa preocupação e comunicar da melhor forma para a sua rede como que você está olhando para essa situação. E pode ser uma coisa muito simples também, né? Pode ser, por exemplo, um post numa rede social, ou se você já tem seus clientes no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Então, hoje talvez seja um dia bem importante para você olhar para isso, hoje, amanhã, e fazer esse primeiro comunicado. Óbvio, de uma forma inteligente, de uma forma tranquila, né? Não precisa se atropelar, não precisa também fazer com pressa, você tem que pensar em como você vai comunicar isso, mas é importante que você faça isso o quanto antes. Então, assim que surgir a crise, já pensar em como você vai comunicar sobre ela, ok? O terceiro ponto é você avaliar a expectativa do seu público, na verdade, dos seus públicos, porque aqui, quando a gente fala de momentos de crise, a gente não fala só do público do seu cliente, tá? A gente está falando do seu cliente, a gente está falando do fornecedor, do parceiro, que você possa estar trabalhando junto, e a gente está falando dos seus funcionários, seus colaboradores. Todas essas pessoas são a rede de contatos do seu negócio, então todas, de alguma forma, têm que estar recebendo essa comunicação, certo? Elas precisam saber quais são as ações que você está realizando para estar se organizando nesse momento. Outro ponto é que dentro da expectativa do seu público desse momento, a gente está falando da crise, né, dessa crise atual, é uma crise que quais são as expectativas das pessoas? Cuidados sanitários, evitar transmissão, né, a saúde. Então você precisa estar pensando em quais ações você vai criar para alimentar essa expectativa. Não só porque é uma expectativa do seu público, mas até por uma questão ética, né, de proteção a essa rede que você tem. Então, o ideal é você olhar esse seu ambiente, olhar essa sua rede e pensar, ok, né, preciso me comunicar, preciso me posicionar. Quais cuidados já estou tomando? Distribuir o álcool em gel em todos os espaços possíveis do meu ambiente. Eu protegi meus colaboradores, fiz um treinamento breve com eles, eu estou oferecendo mais o serviço de delivery com uma opção mais segura. São todas as ações muito importantes. Então, que tal você colocar isso de uma forma clara para as pessoas? Então, que tal se preparar? Né? Que tal, às vezes, pesquisar boas práticas no nosso blog mesmo, e essa semana a gente fez uma live falando sobre boas práticas para você aplicar no seu negócio. Colocou em prática? Vamos comunicar, porque também tem isso. Eu não posso comunicar uma coisa que eu não estou fazendo, ou uma coisa que eu vou fazer semana que vem. Não, eu comunico a partir do momento que isso está ativo, de uma forma mais clara. E, por fim, momentos de crise, eles, além de exigirem o seu posicionamento, eles exigem uma comunicação transparente, tá? E transparente com toda a sua rede. Ou seja, você não pode falar mais ou menos a verdade, você não pode dizer mais ou menos o que está acontecendo. O ideal é que você diga de uma maneira muito clara quais ações você está executando que vai impactar aquele seu contato. Então, que ações que eu estou fazendo para proteger os meus funcionários e que eles tenham um ambiente seguro e saudável de trabalho?
Que ações que eu estou executando para que o meu fornecedor e eu consigamos manter uma relação, mesmo que a minha venda caia um pouco nesse período? E que cuidados que eu estou tendo para que o meu cliente tenha um atendimento também seguro e ele saiba que todo o ambiente que está acontecendo esse trabalho está seguro. Por fim, gente, eu vou dar um exemplo que inclusive eu vi ontem, eu achei muito legal. Eu fui num mercadinho aqui do meu bairro fazer as compras para as próximas 2 semanas de mantimento. No mercadinho tinha um público bem pequeno, as pessoas já estavam indo menos, ou seja, não existia uma aglomeração. Mas foi muito legal porque o pessoal do mercadinho colocou comunicado em vários lugares sobre as boas práticas que eles estão tendo. Então, na entrada já tinha álcool em gel e tinha em vários ambientes, mas tinham várias plaquinhas com esses textos, sugerindo que os clientes usassem esse álcool em gel. No caixa, quando você chegava, também tinha álcool em gel para todos os colaboradores, todo mundo estava usando máscara e as pessoas usavam esse álcool em gel com frequência. E isso estava também sendo comunicado. Não chegue muito perto na hora que for pegar um produto, mantenha a distância nas filas, mantenha a distância na frente do caixa, fique atrás da linha amarela. E, inclusive, teve um comunicado muito voltado até pelo aumento dos preços, que foi uma coisa que aconteceu nas últimas semanas. Em várias prateleiras tinha esse comunicado. Olha, a questão do aumento dos preços deu por isso, isso, isso. Não foi uma decisão dos mercados. É uma coisa que está vindo lá do fornecimento de base, por conta do todo o movimento. Enfim, eu como cliente, eu me senti muito acolhida naquele ambiente. Enfim, eles muniram todo o mercado com aquela informação, além, é claro, de estarem oferecendo de uma maneira mais clara o serviço de delivery. Enfim, essa foi uma boa prática que eu vi ontem, e eu acho que você pode, talvez, pensar em como você pode colocar lá no teu negócio também, assim, pequenas formas. Porque isso pode te ajudar a estar conseguindo se posicionar melhor, de uma maneira que, a partir dos seus recursos, você faça esse posicionamento. Então, pensar em como que está chegando a comunicação dos diferentes públicos que você atende, ok?